Gripe espanhola, também conhecida como La Espanhola, espanhola e mãe das pandemias, foi a maior pandemia de todos os tempos. Acredita-se que mais de 50 milhões de pessoas tenham morrido na época em todo o mundo. Já o Covid-19, conhecido como novo coronavírus, SARS-CoV-2 ou apenas corona, é um vírus da família Coronaviridae, que está ocasionando um quadro pandêmico desde o ano de 2020. Atualmente, o número de óbitos por Covid-19 ao redor do mundo já ultrapassa 3.200.000 pessoas. Mas o que essas duas doenças possuem em comum? São viroses que se tornaram grandes pandemias? Talvez você já saiba, mas o que talvez você não saiba é que existe muito mais semelhanças nessa história do que você imagina. Quer saber mais? Vem com a gente que a gente te conta! O ano era 1918 e o mundo vivenciava a Primeira Guerra Mundial. Milhares de pessoas morriam todos os dias. Quando não morriam devido às consequências da guerra, morriam vítimas de doença da época. Mas isso não estava nem perto do que estava por vir. Em fevereiro, os soldados começaram a adoecer. Pareciam que estavam gripados, mas os sintomas eram graves e nunca se tinha visto algo como aquilo. Dores de cabeça, febre e falta de ar de forma intensa levava em poucos dias os enfermos a óbito. Seus pulmões ficavam repletos de secreção, fazendo levantar a hipótese que se tratava de algum tipo grave de pneumonia. Em menos de 2 horas a pessoa morreu. Aí não acabou. Por mais que se chame gripe espanhola, essa gripe não surgiu na Espanha. Acredita-se que ela tenha surgido nos campos militares que ficavam no interior dos Estados Unidos. Até hoje não se sabe ao certo. Os estudos realizados posteriormente sugerem que uma cepa tinha surgido em 1916 e, por meio de mutações graduais e sucessivas, ela assumiu sua forma mortal em 1918. Bem parecida com uma história que ouvimos há um pouco tempo atrás aí na mídia, né? Quanto ao Covid-19, o primeiro grande surto identificado ocorreu na cidade chinesa de Wuhan, no fim de 2019. Desse modo, acreditou-se por bastante tempo que o vírus teria surgido no primeiro ponto de grande surto, um mercado de Wuhan que comercializava animais silvestres vivos e mortos, e que o vírus teria infectado seres humanos através do contato com esses animais. Com isso, viabilizou-se a acentuação da discriminação contra populações amarelas, de origem ou descendência asiática, em diversos locais do mundo, incluindo o Brasil. No entanto, cabe salientar que alguns estudos indicam a possibilidade do vírus poder estar circulando em outros locais semanas ou até mesmo meses antes do primeiro grande surto. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças revelou que 39 residentes de 3 estados dos Estados Unidos já possuíam anticorpos contra a Covid 2 semanas antes do alerta chinês. Já um estudo espanhol identificou a presença do Covid-19 em amostras sanguíneas congeladas em até 9 meses antes da notificação chinesa. Enquanto isso, um estudo brasileiro, realizado por pesquisadores do Espírito Santo, indicou que o vírus já circulava no território brasileiro desde pelo menos novembro de 2019. Desse modo, sabe-se onde ocorreu o primeiro surto da doença, mas não como, nem onde surgiu o SARS-CoV-2. No entanto, mesmo com a existência desses estudos, infelizmente continua se intensificando o preconceito e a discriminação contra populações de origem e descendência asiática. Em pouco tempo, a gripe espanhola se espalhou por todo o mundo e o Brasil não ficou de fora dessa. As autoridades brasileiras tinham ciência que existia uma doença que estava matando milhares de pessoas no mundo, mas acharam que o vírus não ia atravessar o oceano e não tomaram nenhuma providência para isso. Foi quando, em setembro de 1918, um navio inglês Demerara, vindo de Lisboa, desembarcou sua frota adoecida em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Não demorou mais de 2 semanas para que surgissem os primeiros casos da doença em outras partes do país. A doença rapidamente se alastrou. As pessoas tinham medo de sair na rua. São Paulo e Rio de Janeiro lideraram o número de casos. Quem tinha dinheiro se mudava para o interior, onde não tinha os casos da gripe.
Quem permaneceu precisou lidar com um cenário caótico que faltava comida, remédio, hospitais e profissionais para lidar com os enfermos. Eram enterradas nas ruas ou jogadas nas vielas. A polícia precisava recrutar os homens que passavam nas ruas para sepultar os corpos, uma vez que não havia sobrevivido nenhum coveiro. No início de 2020, parte da população mundial já estava alerta ou começando a se alertar para a situação pandêmica, que se alastrava pelos continentes. A população brasileira, porém, em sua maioria acreditou que não alcançaria o Brasil, e que se alcançasse, não perduraria por muito tempo, devido às suas condições climáticas e ambientais. No entanto, em fevereiro de 2020, ocorreu o primeiro caso confirmado oficialmente registrado no Brasil, um homem de 61 anos, em São Paulo, que havia retornado da Itália. Nesse início, acreditava-se que a doença era uma síndrome gripal com efeitos mais agressivos em pacientes idosos, o que, ao longo do tempo, ocasionou um descuido maior quanto aos métodos de prevenção pela população mais jovem. Nos jornais multiplicavam-se receitas. Cartas enviadas por leitores recomendavam pitadas de tabaco, queima de alfazema ou incenso para evitar o contágio e desinfetar o ar. Com o avanço da pandemia, o sal de quina, remédio muito usado para o tratamento de malária e muito popular na época, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer comprovação científica da eficácia contra o vírus da gripe. O que é bastante curioso, pois um século depois, quem imaginaria que o tratamento para a malária seria utilizado novamente como uma forma de tratamento a outra pandemia, mesmo sem comprovações científicas? Os alvos dessa vez foram a cloroquina e a hidroxicloroquina, fármacos utilizados principalmente para o tratamento da malária, sendo utilizados também para a quimioterapia do lúpus eritematoso sistêmico e discoide, e da artrite reumatoide juvenil, por exemplo. No entanto, além dessas, outras imunoterapias não aprovadas passaram a ser utilizadas e prescritas, o que traz uma grande preocupação quanto à automedicação, hipermedicação e aos potenciais danos e efeitos As adversos. avenidas ficaram vazias, não se via ninguém nas ruas, não se via ninguém nos bancos, nos bares, nos teatros, repartições públicas e diversos estabelecimentos fecharam, seja por falta de funcionário ou de clientes. Ainda não se sabe ao certo quando ficaremos livres da Covid-19, mas não podemos negar que a história se repete, talvez não na sua integralidade, mas com bastante semelhança. No ano de pandemia, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Atualmente, nós temos mais de 3 milhões de mortos por Covid-19. Mas talvez vocês estejam pensando, o que são 3 milhões de mortes perto das 50 milhões de mortes que ocorreram durante a pandemia de gripe espanhola? E eu digo para você, são milhares de vidas perdidas que poderiam ter sido salvas caso os líderes da nação, como o Brasil, que atualmente é o epicentro do mundo, tivessem seguido as recomendações da OMS. Hoje, talvez, aqui no Brasil, a gente poderia estar livre do vírus. O mundo evoluiu e hoje temos tecnologias que não tínhamos na época, como a internet, que nos permite compartilhar informações em tempo real. O campo da saúde e o que a cerceia evoluíram bastante. O próprio antibiótico, por exemplo, não existia, assim como diversas outras drogas. Milhares de hospitais no mundo hoje são equipados com tecnologias de ponta, e o melhor de tudo, temos não apenas uma, mas 6 vacinas disponíveis no momento. Durante a gripe espanhola, não existia uma sequer. Estamos muito à frente, mas ao mesmo tempo muito atrás. Talvez o conflito e a arrogância do homem o impeça de ver isso, mas priorizar os interesses políticos e econômicos acima da vida e da saúde da população em contexto de crise continuará viabilizando que as pessoas continuem morrendo todos os dias. Com isso, o que nos resta é a esperança de dias melhores e de que conseguiremos, em breve, sair dessa.